Ele vai avisar a gravação para você. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós começamos agora a tratar da Lei Complementar 632, o Código de Posturas do Município. É normal que você tenha uma lei grande, todos os municípios têm essa lei extensa, né? No nosso caso aqui são mais de 300 artigos. É uma legislação que trata do comportamento social e do regramento deste comportamento pelo poder público. É por isso que ela vai entrar em muitas áreas: comércio, indústria, escola, hospitais, restaurantes, hotéis, motéis, cinema, tudo que precisa de regramento. Claro que para cada instituição desta modalidade tem suas regras específicas que trata esta lei. Mas, em geral, para você, na condição de servidor, para que você possa atuar conhecendo o dispositivo jurídico, requer que a introdução dessa lei seja muito bem trabalhada, e é o que mais cai na prova de concurso. Veja só, esta lei contém medidas de polícia administrativa, que é a cargo do município, é claro, estatuindo, regrando as relações entre este, que é o município, e a população. Eu deixei separado já para você o poder de polícia. No sentido amplo, ele reflete toda a atividade do Estado, do poder público, que é capaz de restringir os direitos particulares. Então, em algum momento, eu vou restringir o teu direito. Eu vou te colocar horário de silêncio, regras de comportamento, de estacionamento do teu veículo. Esse é o meu poder de polícia, o poder de restringir direitos de particulares. Ou seja, fala-se não apenas no exercício da função de justiça, mas também na função legislativa, quando eu crio leis para restringir direitos. Tá? No poder do polícia, em sentido estrito, o poder de polícia refere-se exclusivamente ao exercício da função administrativa. Olha o teu poder de polícia aqui. Assim, esse pode referir-se exclusivamente à mitigação de direitos individuais. Estou reduzindo os direitos individuais por parte da própria administração. Consiste numa série de atividades, desde regulamentação legal, passando pelas atividades de fiscalização e até de sanção, de aplicação de penas, que é o que é mais cobrado em prova. Por isso a introdução dessa lei é bastante importante, quando eu te digo assim, olha, tem os logradouros públicos, né? Para efeito dessa lei, são os bens públicos de uso comum do povo, praças, parques e ruas, né? Que pertençam ao município de Caxias do Sul, nesse caso. Então, bens públicos municipais, bens de uso comum. E nesses bens, todos utilizam livremente, desde que respeitem a integridade, a conservação e a tranquilidade e a paz social, é claro. Veja só. Deixa eu verificar se tem mais alguém querendo ingressar aqui. Vamos lá. Ó, vocês acabaram de verificar os bens de uso comum. Grava isso aí. Bem de uso comum acessado por todos. Ruas, parques, praças, na forma da lei, é claro. Agora você vai encontrar o bem, né, de uso especial. O que é o bem de uso especial, professor? O que tem horário para visitação pública, respeitando os regulamentos daquela administração. Então, a prefeitura é um bem de uso especial, né? Você ingressa conforme o regulamento daquele local. Né? Secretaria da Saúde, da Educação, do Turismo, Unidade Básica de Saúde, uma escola, é bem de uso especial. Tá? Então, eu separei para vocês aqui essas nomenclaturas que são importantes até lá para o mundo do direito administrativo. Bem de uso especial são aqueles destinados à prestação de serviço público. Né? De Pietro aponta os imóveis onde são instalados repartições públicas que eu acabei de falar. Bens móveis utilizados pela administração da biblioteca, veículos oficiais, terras, serviços. Não é porque eu sou um pagador de impostos de Caxias que eu tenho direito de abrir a viatura e me sentar lá, ou exigir que vocês me levem para casa.
Aquele é um bem público, claro que é público, claro que ele ajudou a pagar. Porém, tem regras. Né? Então, nós temos bens de uso comum, bens de uso especiais, e também deixei separado, para quem quiser saber, que tem bens de uso dominiais ou dominicais. Eles pertencem à educação e constam como um patrimônio do município, nesse caso aqui. Um terreno, um prédio, o terreno está fechado, é da prefeitura e não é para utilizar. Né? Um prédio, a títulos de investimentos de propriedade, asseguram renda ao poder público também. Tá? São bens de uso dominiais ou dominicais. Também não são de livre acesso, é claro. Bom, o que importa agora para nós? Essas entidades, o município ele vai fiscalizar. Para isso é criado a Secretaria da Indústria e Comércio, a parte da vigilância sanitária, que tem essas atribuições, né? E muitas vezes, para poder ter uma boa fiscalização, é necessário solicitar a ajuda policial. Porque aquele empresário, aquela pessoa não quer deixar ingressar no local, não quer deixar verificar tal coisa, dessa porta vocês não passam. Por isso está escrito o artigo 7º, verifique comigo. Na eventualidade de ser obstaculizado o acesso a atividades, a determinadas áreas e instalações a serem fiscalizadas, os fiscais podem requisitar força policial para o exercício de suas atribuições em qualquer parte do território municipal. Então, aqui, as atribuições básicas do exercício da função de fiscal estão no artigo 8º, essas são interessantes. O que um fiscal faz? Efetua vistorias, avaliações, faz visitas de rotina, lavra notificações, verifica a ocorrência de infrações e pratica atos necessários ao eficiente desempenho de suas atividades. Isso é que faz um fiscal. Como nós vimos aqui, ele tem que praticar penalidades, né? Então, tudo começa com a notificação. É necessário que você reconheça esses conceitos, tá? Ó, o indivíduo está sendo notificado. É um formulário por escrito, onde a gente dá conhecimento à parte de providência ou medida que ela tem que realizar. Então, eu ingressei no teu estabelecimento, né? Vamos pegar o período de pandemia aí, entrei no restaurante e verifiquei que os talheres não são separados em saquinhos, não há uma cobertura, né? Não há oferecimento de álcool gel no estabelecimento. Então, estou notificando que eles têm que fazer aquilo. Ó, notificação. Aí agora a definição de que é uma infração. Infração é toda ação contrária ou omissão, também deixou de fazer, né? A leis, decretos e regulamentos baixados pelo Poder Executivo. É, portanto, considerado infrator aquele que comete, manda, constrange alguém, né, a desrespeitar leis, né, e ordenamentos do município. E, tendo conhecimento da infração, né, deixarem de autuar o infrator também. Então, se você é um fiscal, sabe que é uma infração e não autuou, você comete infração. Então, eu sou um fiscal, eu entrei no teu estabelecimento, eu te notifiquei, ó, a notificação, exigindo que você tome determinada providência. Aí vem aqui o artigo 12. O agente fiscal determinará prazo razoável ao infrator para sanar os motivos da infração, considerada sua gravidade, urgência, risco de caráter público, que apresente defesa em 7 dias úteis, tá? Contados a partir do recebimento do auto de infração, por escrito, contra a ação do agente de diretoria e fiscalização. Se assim entender, né? Ó, muitas provas de concurso solicitaram como é que se faz um auto de infração, pessoal. Então, aqui, no parágrafo único do artigo 12, vocês vão colocar um destaque. Clássicos de prova, quem fez prova Campo Bom, Novo Hamburgo, quem fez essas provas que tinham que estudar essa legislação, encontrou as respostas aqui. Auto de infração, embargo também, nós vamos dizer o que é.
obedeça a um modelo padronizado. Então, você vai andar por aí com 3 vias desse modelo. Ó, aqui na prova são 3 vias. Devendo conter nessas vias local, hora e data, a identificação do infrator que tu vai fazer, qualificação completa dele, nome, idade, endereço e tudo mais. Fazer com que o infrator assine, às vezes ele se recusa, na ausência de recusa se busca 2 testemunhas presentes, né? Ou um comprovante de remessa do auto de infração ou embargo via correios, averbação de autoridades que lavrou, ou ainda esgotada todas as alternativas, comprovação de publicação via edital. Descrição da infração, né, do termo legal que ela está infringindo, indicação da pena, já para o indivíduo saber, prazo para ele interpor o recurso, identificação e assinatura do agente fiscal. Então, aqui você foi autuado. O auto de infração requer todos esses itens aqui, tá? Sempre em 3 vias. Eu dei a oportunidade do indivíduo, comuniquei ele que ele tem direito de apresentar uma defesa. O não oferecimento de defesa, dentro do prazo legal, ou não acolhimento das razões do recurso, implicará a aplicação de penalidade cabível pelo titular do órgão competente, sem prejuízo das demais penas. Ou seja, se você recebeu a notificação e não recorreu, vem a multa, nem te preocupa. Tá? Na persistência, as multas serão combinadas progressivamente em dobro, tendo por base o valor da multa anteriormente imposta. Tá? Professor, daí passou o prazo da multa, ele não pagou. Passando o prazo, a multa não paga, se torna efetiva a cobrança por via executiva. Tá? O não recolhimento da multa no prazo de escrito coloca você como devedor da dívida ativa do município. E aí o município vai te cobrar via judicial se for necessário, pessoal. Inscrição em dívida ativa dar-se-á no prazo máximo de 150 dias após o vencimento original da multa imposta. Agora vamos ver as infrações de fato. Ó. As infrações resultam, né, resultantes do descumprimento dessa lei, compreendem, serão punidas. Então, o que tem de infração? Como é que a gente vai punir você? Veja bem, advertência. É legal tu conhecer a advertência, porque tem o modus de advertência verbal e advertência por escrito. Então, você agora é autoridade municipal, autoridade pública municipal, tem poder de polícia administrativa, não é verdade? Você pode punir o indivíduo com uma advertência. Lembra que você vai lavrar o auto de infração e tudo mais. Verbal advertência, né, pelo agente, o órgão competente, quando em face das circunstâncias, entender involuntária a infração do indivíduo sem gravidade. Pô, a infração que o cara cometeu é involuntária, é sem gravidade, e pode ser por escrito a advertência. Quando, sendo o infrator primário, decidir o órgão competente a transformar a advertência, né, em advertência a multa prevista por infração. Então, é um caso que tu até seria multado, mas como tu é primário, eu te dou a oportunidade de receber uma advertência. Tá? Então, vocês têm a advertência verbal, a advertência por escrito. Essa é a mais branda das sanções, a mais leve das aplicações de pena, não é verdade? Logo abaixo, vocês têm a multa. A multa será graduada segundo a gravidade da tua infração, dentro dos limites da lei, é claro, aqui estabelecidos. Tá? A multa inicial sempre é aplicada em grau mínimo. Se persiste, a multa é dobrada. Havendo terceira incidência, dentro de 1 ano, será aplicada a pena de suspensão da atividade por 30 dias. Verificando uma 4ª incidência dentro de 1 ano, determina-se a cassação da licença. Então, isso aqui é uma ótima questão de prova de concurso sobre multa, né? Graduação da multa. Marque a alternativa incorreta ou transforme em romanos. Multa inicial, persistência em dobro, terceira incidência, 30 dias de suspensão de atividades, e a 4ª incidência, dentro de 1 ano, daí a gente vai caçar a licença, ou que vocês vão chamar de cassação de alvará. Boa questão de prova também.
Então, nós temos, ó, punições, advertência, multa, apreensão de produtos, objetos, o embargo ou interdição, que a gente já vai ver, suspensão de atividades, cassação de licença e perdimento de mercadorias. Então, imagina um comerciante que anda por aí, muitas vezes, né, a gente hoje chama de empreendedor, às vezes o empreendedor não tem nem condições de empreender, abre um negocinho, não tem alvará, tem dificuldade de manter a empresa funcionando, e aí ele acaba incorrendo nas infrações que vão resultar nessas penalidades. Olha o recado aqui, ó. Advertência verbal é obrigatoriamente comunicada ao órgão competente. Por quê, professor? Por o órgão competente saber que fulano de tal já foi advertido verbalmente. Tá? Ó, ao licenciado punido com cassação de licença, que é fortíssimo isso aqui, será facultado encaminhar um pedido de reconsideração à autoridade que o puniu dentro do prazo de 30 dias contados da data de decisão. Imagina o pavor do empresário que ficou sabendo que está cassada a licença dele. Claro, tem que cometer crimes, infrações e tem que ser punido mesmo. Mas numa situação dessas, cassou a licença, é perda de emprego para muita gente. Né? Isso aqui é sério. Você pode pedir reconsideração em 30 dias, tá? A autoridade referida nesse artigo apreciará o pedido de reconsideração dentro de 10 dias a contar da data do seu encaminhamento. Enquanto isso, o camarada está parado, tá? Vou trazer uma coisa bem para a realidade de vocês aqui, ou de todos nós, né? Ô, professor, ali naquela quadra tinha 3 bares, e esses 3 bares estavam movimentando muita gente, muito adolescente, muito pessoal brincando, o pessoal não ficava dentro do bar, ficava na rua bebendo, não ficou difícil transitar ali, os carros paravam na rua, buzinando, os vizinhos se queixando, aí vem o cenário, e aí vem a aplicação da prefeitura, ou pode fechar os 3 bares, ou suspendo atividades, ou quem sabe numa situação aqui, dependendo do que eu encontrar lá, eu caço a licença. É um tendel, porque aqueles jovens todos que estão ali não saberão para onde vão no final de semana. Os empresários têm funcionários, tem tudo isso. Isso é uma realidade, pessoal, isso acontece. Tá? E como agir aí dessa forma? Que tipo de pena eles receberam? É isso que é interessante a gente fazer essa leitura. Ó, quando couber, será aplicada a critério do órgão competente, concomitantemente com a multa, a pena de apreensão, que consiste na tomada de objetos que constituem a infração, sendo o recolhimento feito mediante recibo descritivo. Às vezes, pessoal, ali há uma ordem de que não pode ter cadeiras, mesas e cadeiras na calçada, por exemplo. Tem lugares que tem autorização, tem lugares que não tem. Aquele lugar, no exemplo, não tem autorização para ter cadeiras, mesas e cadeiras na rua. Então, quando a gente passa lá, que encontra a infração, a gente vai recolher os objetos e vai fazer um parecer descritivo, né? Sei lá, são 10 mesas, né, em madeira na cor branca, 25 cadeiras. A gente vai fazer um recibo descritivo e entregar. Olha, a gente está recolhendo tudo isso e nós vamos guardar junto aos cofres da prefeitura, né, nos depósitos do município. Claro que nós vamos cobrar depois desse indivíduo o que gastamos com frete, com o depósito, porque os bens dele foram apreendidos. Olha lá, a devolução dos objetos apreendidos somente se fará depois de pagas as multas que houverem sido aplicadas e indenizada a prefeitura das despesas eventuais com apreensão pelo transporte, tá? E pelo depósito. E os produtos alimentares perecíveis serão destinados a instituições de caridade, sendo o regulamento feito mediante recibo descritivo também, cancelando a multa aplicada, porque isso aí vai alimentar a população. Ó, aí vem o recado. Mais pessoas se juntam a nós. Nós estamos tratando do Código de Posturas do município de Caxias do Sul. Estamos no artigo 17 agora. No caso de não ser reclamado ou retirado dentro de 30 dias os objetos que foram apreendidos, o material não perecível apreendido será vendido em leilão pela prefeitura,
sendo a importância apurada aplicada a indenização das multas e despesas que a prefeitura teve para recolher os objetos, tá? E se sobrar alguma coisa, a gente devolve para o proprietário. Definições importantes para vocês, tá? Logradouros públicos. Lá no início da lei, no primeiro, segundo artigo, ele já fala, né? Logradouros públicos, bens de uso comum, né? Aqui ele retoma a denominação de bens e logradouros públicos e a numeração das casas são fornecidas pelo município. Então, resume, professor, nome da rua, dos parques, das praças e o número da tua casa que estabelece o município. A você cabe colar o número na parede, parafusar, seja lá o que for fazer. Mas quem denomina essas coisas é o município, tá? E aí vem a questão da identificação da cidade, né? Por exemplo, no artigo 27, nas ruas que dão acesso aos bairros da cidade, é obrigatória a fixação de placas contendo o nome do bairro e a forma de acessá-lo. Aquela placa grande, bonita que você vê, né? Bairro tal, uma setinha para entrar à direita, isso e aquilo, né? À esquerda, o bairro tal. Isso é uma forma de identificar e conduzir, né? Aquele que se desloca na cidade para o local adequado. Clássicos de proibições que, na atuação de um agente de fiscalização, na atuação de um guarda municipal, é muito importante conhecer. Quando eu digo que é proibido, mas a lógica responde. Veja só, escavar o pavimento, fazer buraco nas ruas, nas calçadas, lançar condutos de passagem, o pessoal pega a água da chuva da casa e que ela dentro da calçada. Né? Outras vezes corta a calçada e bota um ducto por baixo da calçada para botar o cano lá na boca de lobo, que isso é proibido também. Efetuar escavações, lançar produtos, né? Condutos de passagens, obstruir ou ocorrer direto e diretamente obstrução de valos, calhas, bueiros, obstruir uma boca de lobo, é claro que é proibido. A argamassa, aquela famosa, o pessoal gosta de fazer massa na calçada, fazer massa no meio da rua para obra, né? Não pode, não pode, isso é proibido, pessoal. Transportar argamassa, aterro, lixo, entulho, que não seja no veículo adequado, né? Devidamente coberto para não empoeirar a cidade inteira, não correr o risco de não jogar poeira nos carros, nos olhos de um motoqueiro, né? Então, devidamente transportado, né? Esse tipo de produto. Ó, embaraçar ou impedir o livre trânsito de pedestres. O que vocês estão resolvendo fazer? Resolveram jogar taco no meio da rua, jogar futebol, ou quem sabe colocar uma rede de dormir na calçada. Eu pendurei na grade de casa e no poste. Não pode. Você está obstruindo. É nesse sentido que quando você, comerciante, coloca mesas e cadeiras na rua, você está obstruindo a via. É claro que se tem autorização, tá tudo certo. Hoje tem os famosos pallets, na verdade, que são colocados na rua, ali onde os veículos estacionam normalmente, e é um local hoje que o pessoal confraterniza fora daquele ambiente de comércio. E está tudo certo porque está na forma da lei. Olha aqui, ó, inciso 10. Colocar mesas, cadeiras, bancas, peças publicitárias, objetos sobre o passeio público, a calçada. Qualquer que seja a finalidade, excetuando-se os casos regulados por lei municipal, se a lei está autorizando, perfeito, tudo tranquilo, tá? Colocar objetos nas marquises que possam cair na cabeça das pessoas, né? Vender mercadoria sem a licença. Lógico que é proibido soltar balões com mecha acesa. Vocês vão incendiar o comércio, a indústria, a casa das pessoas, tá bem? Aí vem os recadinhos para os comerciantes. Mas no intuito de todos saberem, né? Hoje eu citei aqui exemplos de uma rua com 3, 4 bares, super movimentada,
pessoal na rua bebendo, comendo e tudo mais. Pois bem, o comerciante ou prestador de serviços de qualquer natureza que explore uma atividade, que tem frequentadores, clientes, que deixam sujeiras, detritos, restos de comidas, embalagens na via pública, esse comerciante está obrigado a proceder à limpeza e o recolhimento, inclusive a limpeza da calçada e da via pública, sob pena de ter que reembolsar o município pelos gastos efetuados com a realização dessa tarefa. Nos logradouros públicos, pessoal, nós temos locais que muitas vezes são feitos comícios políticos, festividades religiosas, cívicas, isso é natural. Então, é permitido. Né? Só que tem condições. Né? É colocado esse evento num local que não perturbe o trânsito, que não prejudique a calçada, os jardins da cidade, as águas, serem removidos 24 horas após o evento, após os festejos. Terminou o prazo, se quem fez o evento não recolher, a prefeitura vai recolher e vai cobrar da pessoa. Uma coisa que é interessante, que daí vocês vão entender por que vocês vão cobrar isso dos indivíduos lá, é proibida a atividade de guardadores de veículos, os famosos flanelinhas, nas vias e logradouros públicos do município de Caxias do Sul. A exploração de estacionamento pago ou cobrança de qualquer espécie legalmente autorizada, né, é feito pelo poder público, não pelo flanelinha. A Secretaria Municipal de Segurança Pública, olha aí onde vocês estarão. Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, professor. Por intermédio desta aqui, Guarda Municipal. Aí tu vai entender quando tu estiver lá na tua formatura, tu vai lembrar de eu falando essas coisas. Né? Por intermédio de agentes de trânsito também são órgãos competentes para fiscalizar e coibir a exploração das atividades que tratam 40 e 41. Vocês vão coibir isso aqui. Vocês vão atuar cuidando do flanelinha. Vocês vão atuar cuidando dos estacionamentos, as regras básicas. Tem uma outra coisa que eu acho legal que eu deixei para vocês aqui, ó. E eu vou falar o que é uma via, né? Via e logradouro público para fins iniciativa é a área que compreende o leito carroçável, o meio-fio e a calçada. E a entrada e saída de veículos das garagens em todas, né? Todas as áreas destinadas a pedestres. Tudo isso é via, logradouro público. Olha essa aqui, ó, que eu já vi numa prova do concurso de Porto Alegre. Para fins dessa lei, considera-se veículo abandonado. Novo Hamburgo também colocou isso. Um veículo abandonado é aquele que permanece estacionado em via pública por mais de 15 dias sem placa de identificação ou por mais de 30 dias com a placa encontrando-se em qualquer das condições. Visível, má conservação. O que acontece? Por que colocaram esse dispositivo aqui? Verifique a realidade com a gente. Muitas pessoas, às vezes, os caras têm ferro velho, oficina mecânica, eles põem o carro para a rua e fica aquele carro lá, né, enferrujando. Eles tiram uma roda, põem uma pedra embaixo, tiram outra roda. Tem gente dormindo dentro desses carros. Pode se tornar um local perigoso. Então, precisava regrar isso. Olha, se o carro não tem nem placa, está parado lá, na via pública, 15 dias sem placa, recolhe. Com placa, 30 dias parado no mesmo lugar. Com visível estado de má conservação. Evidentes sinais de oxidação, ou seja, ferrugem. Acidentado com danos materiais, né? Sem qualquer um dos conjuntos de roda e pneu que eu acabei de falar, né? Ou arrimado sobre calços e cavaletes, com pneu murcho, pneu inexistente, só o aro, só a roda. Manda recolher, pessoal. Não tirar essas coisas no meio da rua, isso que vai para um ferro velho.
vidro quebrado, objeto de vandalismo, né? Logo depois disso, existem regras para as casas e locais de espetáculos de diversão noturna. Aqui quem gosta dá uma lidinha boa, né? Quem gosta e quem não sabe o que é. Ô, professor, eu não sei o que é uma boate, uma danceteria, uma casa noturna. O que é um drive-in? Bom, tem cada um dos itens colocados aqui. A questão é que ele vai citar regras, pessoal, para a higiene do local, para a segurança das pessoas, locais onde não deve haver prostituição, que nós vamos lembrar que prostituição, de fato, a prostituição, ela não vai configurar crime, né? Mas aquele que lucra sobre a prostituição, sim. Então me acompanhe agora no raciocínio. Ó, quer ver só? Vamos pegar os itens de descrição aqui. Ó. As casas e locais de diversão noturna que contarem com profissionais da área da segurança deverão fornecer aos referidos crachá de identificação qual deverá conter. Então, hoje, se você está naquela casa noturna, está lá o porteiro, o pessoal da segurança, eles precisam estar identificados. O legal é você ver que tem nome completo, cargo, nome da empresa, porque caso essa pessoa haja, né, em desconformidade, trate mal um cliente, nós conseguimos identificar quem é. E se ele tiver que entrar em ação para conter alguma pessoa, nós estamos verificando que aquela pessoa é um segurança da casa. O que mais que eu quero te trazer de informação aqui? Ó, só para saber, daí você vai dando uma lida nessa parte, né? Daí é uma parte que é sua. Nos shows musicais de cantores ou grupos nacionais e internacionais realizados no município de Caxias, fica assegurada a abertura de espetáculos e espaço para apresentação de músicos, cantores e grupos musicais locais. Isso aqui, para quem é músico local, é de suma importância. Ele está dizendo, olha, em eventos nacionais, internacionais, temos que abrir espaço para os cantores locais, né, os grupos locais, que eles chamam de abertura de evento hoje em dia, né? Isso é importantíssimo. Aí ele vai regrar os eventos aqui. Ó, não será permitida a realização de jogos e diversões ruidosas em locais compreendidos na área formada, né? Isso aqui é importante para te embarcar isso aqui por um raio de 80 metros de hospitais, casas de saúde, templos, colégios. Uma boa pergunta é perguntar qual é o raio. Imagina só que prova fácil. Eu coloco aqui para você uma lacuna, por um raio de lacuna de hospitais, casas de saúde. Eu quero saber qual é a distância mínima que vocês devem manter com essas casas de divertimento, de ruídos e coisa e tal. 80 metros. Ó, aos dancings, boates, congêneres, é proibida a manutenção de quarto de aluguel nesses locais. Algazarra, barulho, realização de atividades externas do estabelecimento que provoquem, né, que por qualquer meio perturbem a ordem ou o sossego público. Olha que interessante, né? Nesses estabelecimentos destinados à promoção de eventos artísticos, musicais, hotéis, motéis, olha a frase: a exploração sexual de criança e adolescente é crime, denuncie, diz que sim. Então, Deus o livre, vai aparecer um diz que sim, vocês não sabem o que é, né? Tá bem claro aí para vocês. Ó, boates, danças e congêneres devem ter garantia da segurança da via pública, da quadra em que estão instalados. Por que isso, professor? Que as boates têm garantia de segurança da via pública da quadra. Porque muitas vezes o evento é muito grande, começam a se formar filas de pessoas nas calçadas, filas de carro nas ruas, e aí a boate, que está fazendo esse grande evento, tem que orientar tudo isso.
E outra coisa, nesses locais, hoje em dia, olha a tecnologia, pessoal. Os equipamentos de segurança deverão captar imagens de todos os ângulos dos arredores dos estabelecimentos que funcionem entre 22 horas e 6 horas da manhã, monitorando quem entra e quem sai desses locais. Então, tu que está afim de ir para baladinho escondido, já fica sabendo, tu está sendo filmado das 22 às 6, quem entra e quem sai. E o que é mais interessante, essas imagens são guardadas por no mínimo 30 dias. Bom, algumas regras para as pessoas que garantir de direitos de pessoas com deficiência, as pessoas obesas. Teatro, cinema e biblioteca deve destinar às pessoas obesas e pelo menos 3% da lotação do estabelecimento com cadeiras acessíveis a pessoas obesas. Tá? O que mais quero trazer daqui? Aqui, estabelecimentos e festas de recreação infantil. Então, aquelas partes que tem, né, os eventos de aniversários de criança, isso e aquilo, podem ser locais fechados ou ao ar livre, tá? Tem regras para recreação, sobre os brinquedos para essas crianças, tá? Então, ó, alvará de prevenção contra incêndio, todas devem ter. Vedação de proteção de fiação e tomadas de energia elétrica para não matar uma criança eletrocutada. Possui sistema de identificação, né, fotoluminescente, em desníveis, né, para a criança não tropeçar, não cair. Então, todos os cuidados necessários nessa área, tá? Estabelecimentos comerciais, indústria e profissionais. Daí toda a regra para indústria e comércio. A básica é: vocês têm que ter alvará de localização, vocês têm que ter PPCI, tá? Como eu havia falado, o pessoal ainda está chegando aqui, estamos no artigo 83, tratando do alvará de licença para localização. É emitido em definitivo quando o imóvel possui habite ou certidão de reforma específica para a categoria o alvará de prevenção de proteção contra incêndio e o certificado de licença do Corpo de Bombeiro emitido, né, em atividade para o qual presta, né, a devida documentação. Então, os alvarás para indústria e comércio, que é o tema que nós estamos tratando agora, tem todas essas regras. Licença de localização, reforma específica do ambiente, se ocorreu, e o alvará de prevenção contra, né, prevenção contra incêndio. Prevenção e proteção contra incêndio. Ou seja, quem é dono de indústria e comércio já tem essas coisas numa gavetinha perto da porta. Chegou o fiscal, a gente já vai lá buscar a pasta que tem o alvará, as licenças, o licenciamento, né? Marcando bem o prazo de validade daquele licenciamento, tudo adequado para ser devidamente fiscalizado, tá? Uma das coisas que se encontra logo que a gente ingressa é o alvará de funcionamento. Quem já não chegou numa empresa e não olhou aquele quadrinho, né, com o vidrinho escrito alvará, né? Ou seja, já está ali o alvará de funcionamento. O cartaz deve ser fixado em local visível, né? E estabelecimento respeita e cumpre a lei. O consumidor que possui deficiência física, visual, mental, severa, tem direitos também aqui. A isenção tributária, na forma da lei. Então, todos têm isso, cada um nas suas características, é claro. Ô, professor, é proibido fumar nos estabelecimentos? É. Em alguns recintos coletivos, particulares, fica facultada a criação de áreas próprias para fumantes, que deverão ser fisicamente delimitadas, equipadas com soluções técnicas que garantam a exaustão do ar, né, para o ambiente externo. O que mais que a gente vai trazer daqui explica para vocês, tá? Que ele fala até de locais que são de atendimento ao público, né? Tem uma loja, mercado, banco, farmácia, bares, restaurantes, tudo atende ao público. E o aeroporto? Né?
terem uma ideia, né, eu tive a oportunidade de conhecer o aeroporto essa semana, quando eu me dirigia para cá. Então, nós estamos gravando uma aula para vocês aqui de São Paulo, e eu saí desse aeroporto há poucos dias. A administração do aeroporto regional, Hugo Canterjarini, né, e da estação rodoviária de Caxias do Sul deverão disponibilizar no mínimo 2 cadeiras de rodas para uso por pessoas com deficiência ou necessitadas desse equipamento, tá? Então você vai lendo aqui, proibido o comércio de esteroides, anabolizantes em academias. Você vai lendo cada proibição, cada coisa, porque esse é um regramento, né? Para o funcionamento da indústria, comércio, para o comportamento social. Então tem um monte de detalhes aqui. Como eu disse para vocês, que estão chegando, iniciando os seus estudos agora, a introdução até o artigo 20, ali onde a gente separa as coisas, o modus operandi, o modus da aplicação, da notificação de infração, essas são as principais partes que se estuda, tá? Eu estou navegando com você no restante da lei aqui para te mostrar coisas diferentes que poderiam ser cobradas, como o artigo 118. Ó, bares, restaurantes e casas noturnas que vendam bebidas, tu sabe essas coisas, que vendam bebidas alcoólicas, ficam obrigadas a expor no local visível ao frequentador sobre o limite de consumo de bebidas alcoólicas previsto no 165 da Lei Federal, né? Código de Trânsito Brasileiro, bem como divulgar a expressão "se beber, não dirija" em todos os cardápios, cartas de bebida e peça publicitária exposta. Os estabelecimentos comerciais que vendam artigos de vestiário, roupas similares, ó, e possuam 3 ou mais provadores, deverão instalar no mínimo um provador adaptado às pessoas com deficiências, cadeirantes, pessoas com nanismo ou com mobilidade reduzida, tá? Então, uma série de regras para o funcionamento do comércio, tá? Mais uma aqui, ó. Os estabelecimentos que disponham do uso de seus banheiros ao público deverão identificá-los pelas inscrições banheiros e também masculino e feminino no sistema Braille. Para que isso? Para que a pessoa com deficiência visual, né, passe a mão na porta, reconheça o Braille ali e saiba qual banheiro que ele vai utilizar. Tá? Mais uma regra característica do município. Olha aqui, ó, só para vocês saberem, né? Vamos dizer que tu não sabia disso. Ficam obrigados os hotéis, e principalmente os motéis estabelecidos no município, a adaptar suas instalações a fim de garantir o acesso à pessoa com deficiência, reservado 2% dos quartos, pelo menos um quarto, devidamente adaptado à pessoa com deficiência. O que eu estou dizendo que quero que tu saiba, né? Quando você ingressa nesses locais, apresente a sua identidade. Os locais devem ver o teu nome completo, teu RG, teu CPF, né? Por quê, professor? Para saber quem está entrando, se tu possui maioridade para ingressar nesses locais também. Aqui, se você de embalagem de vidros de pornografia, que deve ser devidamente condicionadas, né? Em locais distantes de criança e adolescente e tudo mais. Vocês vão dar uma lida aí. Regras para as farmácias. Então, claro, tem uma parte que existe uma possibilidade muito pequena de te perguntarem quem que lê essas coisas? O dono da farmácia. Quem que lê as coisas para a regra do hotel? O dono do hotel, o gerente do hotel. Então, tem características específicas dessa lei grande para cada categoria do ramo do comércio, da indústria. Claro que a gente não vai te exigir que tu saiba tudo isso, né? Mas que tu reconheça a introdução dessa lei e alguns aspectos, né, de regulação social que ela aplica. Então, vamos lá ao que interessa novamente. Então, as regras para o funcionamento das farmácias, as câmaras das farmácias, as regras para a medicação, para o banco, a porta giratória do banco, aí você vai dar uma lida, tem de tudo aí, tá?
que eu quero trazer de novo para você aqui. Prestador de energia elétrica, telefonia, TV, cabo, internet, as regras, né, para pendurar esse monte de fios espalhado pela cidade, tá? A concessionária e permissionária fica responsável pela manutenção, conservação e remoção ou substituição sem qualquer outro município, né? Que ocorre um compartilhamento dos postes. Agora, a higiene dessas redes todas de instalação tem que ser feita pelas empresas. Então, isso tudo eles descrevem e explicam aqui. Agora, por que é interessante conhecer comércio de ambulante? Porque muitas vezes a fiscalização é sobre os ambulantes. E quando eu fiscalizo o comércio de ambulante, eu tenho que conhecer essa área. O que é ambulante? Toda e qualquer forma de atividade lucrativa de caráter eventual ou transitório, exercida de maneira itinerante nas vias e logradouros públicos. Isso vai desde você encontrar aquele garoto com um cesto, né, vendendo rapadura, ao cara que tem um carrinho que vende sanduíche, né, que tem uma van que vende lanches, comércio ambulante. E aí, tem que ser registrado na prefeitura, devidamente habilitado, com curso para atuar na área e tudo mais. E tem quem vai viver uma aventura, na verdade. Então, o que nós vamos ver aqui? Ó? Condições técnicas. O veículo não pode ter sido fabricado há mais de 10 anos. O tanque de combustível deverá ficar situado em local distante da fonte de calor, que tu vai produzir ali, fritar pastel, fazer um cachorro quente, né? Então, tanque distante da fonte de calor. Tá? Equipamentos para preparar alimentos nas regras da BNT e da Secretaria Municipal de Saúde. Ó, 197. O exercício do comércio de um ambulante dependerá sempre de prévio licenciamento da autoridade competente. Sujeita-se o nosso vendedor ambulante aqui ao pagamento de tributo correspondente na forma da lei. Ó, o licenciamento somente será fornecido mediante prova de residência no município há no mínimo 1 ano e comprovação de não estar exercendo atividade formal, né? Ou seja, apresentando a carteira de trabalho mostrando que está desempregado. A licença à pessoa física, concedida a título precário, ou seja, num tempo certo, é pessoal e intransferível. Eu não posso tirar uma licença de ambulante e alugar ela para ti. Ela é a título precário e ela é intransferível. Deve ser requerida ao prefeito por meio de um formulário próprio, né? E servir exclusivamente para os fins declarados. Se eu te liberar para vender rapadura, não é relógio que tu vende, é rapadura que tu vende. Tá? Então, vocês vão controlar o camarada aqui. Ó. A licença especial deve considerar os seguintes elementos. O número da inscrição do vendedor ambulante, nome do vendedor, endereço, ramo de atividade, fotografia, número e data do expediente, carteira de identidade. Porque a gente precisa saber se a pessoa vendendo alimento, pessoal, num cesto, e se esses pastéis fizerem mal para as pessoas. Como nós vamos encontrar quem está por aí, que ainda deve continuar vendendo? Então, precisa cadastrar essas pessoas, precisa acompanhar essas pessoas. Ó, o estacionamento de veículo, 204, de veículo de vendedor de ambulante nas vias e logradouros públicos e a instalação de equipamentos de venda dependerão sempre de licenciamento especial. Todo mundo devidamente cadastrado, devidamente licenciado. Ó, a licença especial para estacionar não poderá ser concedida nos seguintes logradouros. Isso aqui é uma proteção do comércio local. Então, você que tem, né, um veículo que vai fazer vendas itinerantes de produtos, não pode estacionar aqui, porque aqui é local de comércio. Praça Dante Alighieri, Praça Dante Marcuse, Parque Getúlio Vargas, Parque Cinquentenário, Avenida, já tem, ó, a Rua Sinimbu, muito conhecida, né? No trecho entre as ruas Alfredo Chaves e Moreira César, Marquês do Herval, no trecho da Rua Sinimbu, Avenida, Rua Doutor Montauri. Então, você está vendo aí as restrições, né? A você colocar
o seu veículo para vender nesses locais. Então, como que são detalhes, não é provável na prova, mas uma legislação tão grande tem que falar algumas coisas, né? Ó, para vocês conhecerem, quem não é da região, o calçadão do artesanato é destinado ao exercício de atividades de artesão, é lógico. Será localizado na Praça Dante Marcucci, nas proximidades da Rua 18 do comércio de combustível, produtos derivados do petróleo, todas as regras para o funcionamento dos postos de gasolina estão aqui também. Não é motivo da gente ficar lendo, mas, né, tem tanta coisa para fazer que talvez não seja aqui que tu vai colocar a tua energia, mas está aí o material. Regras para muros, cerca e passeios. Ó, proprietários de terrenos, edificados ou não, são obrigados a manter um terreno seu drenado em perfeito estado de limpeza. Por quê? Porque vai acumular lixo, pode ser proliferação de doenças nesse local, tem que estar devidamente higienizado o teu terreno, tá? Ô, professor, é muito alta a minha rua, estou precisando fazer um degrau para na calçada, 247. Quando havia possuído mais de 20% de declive, será permitida a construção de escadas no passeio público com degraus de no máximo 18 centímetros, ali, altura de 28 centímetros, né? E profundidade também com a largura mínima de 60 centímetros. Então, está dizendo até a questão disso, de você poder ajustar, você tem uma declividade, né? Uma declividade muito grande, às vezes tem que construir degraus na calçada. Então, quem mora em áreas características, né, de morro, né, e grandes relevâncias, vai ter que fazer isso às vezes. Cercas energizadas, saibam, tem regra. Não é só ligar um fio na tomada e largar em cima da tua cerca, né? Se tu matar alguém, tu responde por crime doloso contra a vida. Então tem regra. Empresa e pessoa física que se dedicarem à instalação de cercas energizadas deverão possuir registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e possuir engenheiro eletricista na condição de responsável técnico. Tá? Então, tem regras também. Pichação, atos de vandalismo e depredação. Aqui o guarda municipal quer saber, na verdade. É claro que é proibida a pichação de muros e paredes, monumentos e prédios públicos. Tá? O que é pichação, professor? Riscar, desenhar, escrever, borrar, por outro meio, né, conspurcar edificações públicas e particulares ou fachadas. Claro que ficam excluídos desse capítulo o grafite. Grafite não é pichação. Com finalidade de receber denúncias, poderá ser criado e instituído o Disque Pichação, sob coordenação da Secretaria dos Espaços de Cultura e de Segurança Pública e Proteção Social. Aqui vocês vão atuar. O ato de pichação é uma infração administrativa passível de multa no valor de 150 valores, né, estabelecidos pelo município, né, independentemente de sanções penais cabíveis, a obrigação de indenizar por dano de ordem material e moral, porventura, do ocasionado, também tem. Mas o município consegue aplicar essa multa. Devagar agora. O uso de seu poder de polícia compete ao Poder Público Municipal manter permanentemente ação visando coibir e punir atos de vandalismo, depredação contra o patrimônio. Entende-se como bens públicos aqueles pertencentes a qualquer ente da federação. Edifícios, prédios públicos, material de uso administrativo, de informática, médico, educacional, equipamentos de empresas, né? A serviço público, os semáforos, as placas, as esculturas da cidade. Tudo que nós vamos cuidar. Regra para elevadores, né? O alvará de licença para localização, né? Para funcionar o elevador dentro do teu prédio, tem regras também.
Veículos de transporte coletivo e de carga, o que tem aqui de interessante? Olha aqui, ó. Compete à fiscalização da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e Mobilidade fazer observar as condições de segurança e higiene desses locais. Então, é uma infração fumar em veículos de transporte coletivo. Isso é do passado, né? Hoje em dia não pode, isso é infração. Conversar ou qualquer outra forma perturbar o motorista do veículo. O motorista ou cobrador do veículo impedirem de que o passageiro embarque gratuitamente quando não houver troco, respeitando a lei do troco, não é verdade? Ele vai, motorista ou cobrador de veículos de transporte coletivo tratarem o usuário com falta de urbanidade, falta de educação, falta de respeito, né? Ó, encontrar sem serviço um motorista ou cobrador sem estar devidamente asseado e adequadamente trajado para trabalhar, não é? Trafegar com pingentes, abastecer veículos e transporte coletivo portadores de passageiros, né, portando passageiros, não pode. É uma regra toda aqui. Trafegar com porta aberta, nem pensar, é lógico, né? Dirigir veículos de transporte coletivo com excesso de velocidade, nem pensar. Vistoria dos veículos, não constar no interior dos veículos de transporte coletivo informação, né? Lotação da tarifa, bem como o seu itinerário, isso é proibido, tem que ter o valor, a tarifa, a quantidade de pessoas que pode estar no ônibus, sentadas e de pé, tudo devidamente discriminado. Olha aqui, ó, dentro do transporte, o direito do idoso, olha só que interessante. Primeiro aqui, ao utilizar o transporte coletivo urbano, as pessoas obesas, gestantes, as pessoas com deficiência, que apresentem incapacidade física de passar pela catraca do ônibus, ficam dispensadas de fazê-lo sem prejuízo de pagar a tarifa. Né? Ao utilizar a passagem especial, o usuário terá assegurado o direito de desembarcar pela porta de embarque e utilizar os assentos especiais destinados às pessoas referidas nesse artigo, é claro. Ficam dispensados de passar pela catraca dos veículos de transporte coletivo urbano do município de Caxias, os idosos beneficiados pela lei que lhe assegura livre, né, passe livre e que sejam devidamente cadastrados junto à concessionária. Os containers de recolhimento de entulhos da cidade têm regra para a colocação do container de recolhimento de entulho e as regras para os animais. Aqui é interessante se ver a questão do comportamento social, a necessidade do regramento. Tu que é jovem e tem um pitbull e adora sair, né? Sem camisa, com o pitbull do teu lado. Olha as infrações que tu pode estar cometendo. Primeiro, vamos lá. É vedada a criação e manutenção de animais com finalidade comercial nas áreas urbanas e de expansão urbana do município. Só são permitidas criações de cães e gatos, caprinos e aves, né, e ornamentos, tá? Para fins, né, de acordo com o licenciamento público. Comércio, não. Vocês podem ter. Ele está falando que é proibido o comércio, tá? Olha aqui. A comercialização de todas as raças de cães, principalmente Pitbull, Rottweiler, Akita, Bulldozer, Doberman, né? Ó, somente poderá ser efetuada com acompanhamento e fiscalizada por entidade juridicamente constituída e reconhecida pelo poder público, tá? Questão de higiene, né? Higiene e vigilância sanitária, né? O controle também dos direitos dos próprios animais, né? São proibidos, salvo situações excepcionais, a juízo do órgão responsável, o alojamento de animais selvagens de fauna exótica, né? Então, se tem uma serpente extremamente venenosa de outro país, aí só mediante autorização, é claro. Aí tem que cadastrar, né? Ó, será permitida, de caráter precário, renovável a cada 12 meses, a criação de equino no perímetro urbano, no caso do proprietário, que utiliza atividades esportivas e para o sustento familiar. Aí tem que garantir a saúde do nosso equino, cadastrar os animais no registro
de Centro de Controle de Zoonoses, né? Atestado de sanidade animal, ausência de anemia, infecciose equina, e lá se vai, né? Ainda, é que a gente acredita que o futuro isso vai ser retirado, mas ainda está aqui, né? Tu que é pai de pet, mãe de pet, olha aqui, ó. É proibida a permanência de animais em recintos, locais públicos ou privados de uso coletivo. É proibido a permanência de animais em cinemas, teatros, clube esportivo, recreativo, estabelecimento comercial, industrial, de saúde, escolas, piscinas, feiras, parques, praças e playgrounds. Excetuam-se da proibição os recintos, estabelecimentos legal e adequadamente instalados, destinados à criação, venda, treinamento, competição, alojamento, exposição, exibição e muitas vezes abate de animais. Agora, a pessoa que tem deficiência visual, que tem o famoso cão-guia, esse entra em qualquer local, não esqueçam disso. Então, sempre que solicitado, a pessoa com deficiência visual ela apresenta o documento comprobatório do registro pela Escola de Cães-Guia e tem um atestado de sanidade animal emitido pelo órgão competente. Ele entra em qualquer local, tá? A pessoa com deficiência visual poderá manter e transitar com o cão guia nas áreas de dependências comuns de condomínios, independentemente de restrição de presença de animais determinadas, né, em convenção ou regimento interno de condomínios. Não tem conversa. O cão guia vai em qualquer lugar. Ele tem que estar devidamente com o seu documento comprobatório e o atestado de sanidade do animal. Isso que tem que estar. Ó, nos locais em que são mantidos cães, deverão ser afixadas placas sinalizando a ferocidade dos cães. Então, tu que tem cães ferozes, a placa de aviso da existência de animais ferozes deverá estar fixada no portão ou em local de fácil visibilidade para as pessoas. É proibida a permanência de animais soltos ou amarrados nas vias de logradouros públicos e locais de livre acesso. Ó. Todo e qualquer animal encontrado solto ou amarrado será apreendido e recolhido ao depósito municipal, com exceção dos cães que serão encaminhados à entidade habilitada para acolhê-los. Quer reaver o animal apreendido? Paga. Paga a multa, paga o transporte, paga a alimentação desse animal. E olha o que eu disse para vocês. É proibido o passeio de cães nas vias e logradouros públicos, exceto com o uso de coleira e guia, conduzidos por pessoa com idade e força suficiente para controlar o movimento animal. Os cães mordedores e bravios somente podem sair das ruas usando focinheiras, pessoal. Aí tu não gosta de cães? Não, esta é a regra social. Tu tem um animal desse tamanho que tu não consegue carregar de tão forte que ele é, então tu não é a pessoa adequada para conduzir o bicho. E se o teu bicho é um animal feroz, ou que vai ter instinto feroz, tem que trazer ele da coleira, trazendo a focinheira, para que todos fiquem em segurança. Aí você está passeando com uma criança está andando do seu lado, um cão desse avança sobre ele, você vai fazer o quê? Aí depois você é autuado, né? Recebe ali primeiro, né? Na primeira autuação de infração, uma advertência verbal ao começo da aula, né? Porque tu não sabia e tudo mais, e nada aconteceu demais, advertência verbal. Para que você não cometa mais isso. E saibam, e você sabe, todos sabem, é obrigatório o recolhimento dos resíduos fecais de animais em espaços públicos por quem estiver conduzindo o animal. Por isso você já sai com a famosa sacolinha para recolher. Ou põe uma fralda no teu anjinho. Dicas finais são essas que eu irei te trazer. E aqui também, né? As infrações sanitárias, o pessoal quer dar vigilância sanitária, mas para saber, né? Existem infrações leves, graves e gravíssimas. Né? Ó, infração sanitária leve, aquela em que o infrator é beneficiado por circunstâncias que atenuaram e reduziram a aplicação da pena. Graves, aquelas que sejam verificadas circunstâncias que agravam a situação. E gravíssima, né?
já tem duas ou mais circunstâncias agravantes naquela situação. Então, vocês viram aí, por exemplo, né, o depósito inadequado de animais, ou quem sabe de alimentos fora da temperatura, carne fora do prazo de validade, e assim vai, nas grandes séries de infrações sanitárias. Sobre saúde pública, aí são os hospitais da cidade. A rede pública e privada deve utilizar 10% dos seus leitos em UTIs de terapia intensiva. E aí vem um montão de regra para o hospital, para a unidade de saúde. Né? Lembre sempre que tem uma saúde pública, que é através do SUS, mas também tem a iniciativa privada, que também presta serviço de saúde, e deve cumprir regras básicas, né? De higiene, saneamento e tudo mais. E aí, para focar bem nessa parte, para quem não sabe, né, a última década, as últimas modificações, né, atualmente é permitida a entrada de animais de estimação em hospitais públicos para a visita de pacientes internados, pessoal. Tá? O que se viu? Que muitas vezes a pessoa se recupera melhor recebendo a visita do seu pet tão amado e querido, recebendo aquela afetividade. Então, já faz alguns anos que é permitido a entrada de animais de estimação em hospitais públicos para visitar os pacientes internados. Claro que tem uma série de regras, né? Mas é permitido. Hoje, um idoso internado ou em observação, uma gestante que está em trabalho de parto, tem direito ao acompanhante, segundo o ECA e segundo o Estatuto da Pessoa Idosa. E assim, nós passamos por esse caminhão de artigos, as dicas finais aqui, ó, sobre trânsito urbano. O trânsito, de acordo com a lei vigente, é livre a sua regulamentação no âmbito municipal e é condicionado ao objetivo de manter a segurança. É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas, praças e passeios e estradas e caminhos públicos. Tá? Medidas de segurança em geral, né? Proibição de execução de forma visível ao público, né? Esse tipo de serviço aqui. Solda, esmerilho, pintura de veículos, tudo isso pode prejudicar a saúde das pessoas, colocar as pessoas em risco. Então, é proibido fazer isso, né? Com as pessoas acessando. Então, hoje, por exemplo, em determinadas oficinas que estão normatizadas, você ingressa na oficina até determinado ponto. Aqui você é o cliente e aguarda aqui, o seu carro vai lá para o fundo, porque vai ter esse tipo de serviço lá, e você não pode estar lá correndo risco. Regra para uso de piscina, piscina coletiva, higiene da água da piscina, higiene da piscina, a necessidade de ter alguém que vá poder socorrer uma pessoa que lá esteja necessitando de auxílio e tudo mais. Banheiros químicos, locais de grandes eventos têm que ter banheiro químico. O número de banheiros químicos será proporcional ao número de pessoas que vão participar do evento, conforme informações que deverão ser prestadas pelos organizadores, respeitando a proporção de um banheiro químico para cada 250 pessoas. Agora sim, constante aqui, que nós trabalhamos com vocês esse grande dispositivo jurídico que é a nossa lei complementar 632 de dezembro de 2020. Nós tínhamos uma anterior, não tem grandes mudanças de uma para outra, um copia e cola, alguns ajustes que fizeram, mas vocês estão de frente para o Código de Posturas Municipal. Esse Código de Posturas fala sobre o poder de polícia administrativa, sobre o regramento, né, das relações entre este poder público e a população. Falamos aqui nos bens de uso especial, dos bens de uso comum, estabelecemos que essa parte de procedimentos, regras para vistorias, notificação, o parecer feito em 3 vias, que nós debatemos bastante, né? O direito de defesa da pessoa. Aí nós estamos aqui para as punições de fato. A advertência, que é verbal ou escrita, a multa
A apreensão, o embargo, a interdição de locais, suspensão de atividades, cassação da licença e perdimento de mercadorias. Essa parte introdutória inicial é o que mais cai nos concursos. Assim, nós conseguimos concluir esse nosso grande trabalho aqui. Tratamos e indicamos tudo o que é possível aparecer em uma prova de concurso. Resta você, é claro, dar a sua lida também, é claro, não tem certas coisas, eu preciso que tu caminhe também junto comigo e caminhe sozinho. Então, o que posso te trazer daqui de informações foi trazida, vocês estudaram o Código de Posturas do município em muitas nuances, e assim nós vamos encerrando esse conteúdo, agradecendo a atenção, pedindo que vocês repitam essa aula, pelo menos a parte introdutória dela, dos primeiros artigos. É muito importante que você faça isso, tá bom? Então, que continue os estudos, desejo encontrá-los em outras matérias, tantas quantas forem necessárias, tá?